Emerson Pansieri está na área com notícias do Cruzeiro aqui no Rádio Esportes pela Itatiaia. Um abraço, bom dia, Pansi. Um abraço para você também, Cirilo. Bom dia para você. Quase boa tarde, né, Cirilo? Quase boa tarde. 3 minutinhos vai virar. Já dá para almoçar. Essa hora eu já almoço. Há muito tempo dá para almoçar. Né? Nós temos um companheiro na redação, o Léo Jimenez. Passou de 11 horas e ele já tá com um pratinho na mão. Se bobear, pode deixar um pra mim também. Não tem problema nenhum. Um abraço pra você, pro grande Alê, Simões também, todo mundo que acompanha o Rádio Esporte Itatiaia. Cruzeiro, mais um dia de trabalho na Toca da Raposa. E aí a introdução do trabalho tático, né? Porque vimos até ontem trabalho técnico, trabalho de movimentação, né? De velocidade, de também reação dentro de campo. Tudo isso que está sendo colocado e implementado pelo técnico Nicolas Camon com a comissão técnica dele para um Cruzeiro bastante intenso nesse ano, hoje, então, um trabalho diferenciado. Já é um trabalho mais tático, pensando nesse duelo contra o Tombense. E aí, Cirilo, eu fico muito curioso para ver essa formação sendo liberada ali 1 hora antes da bola rolar. E a nossa obrigação aqui é buscar esse time antes, se ele vai com o Vital, né? O trabalho está acontecendo agora, ou se ele vai com o Papagaio. Por quê? Porque quando tá saindo um, tá entrando o outro, né? O Matheus Vital começa o jogo, depois entra o Vital, né? Nessa formação, então, que se repetir, pode ter o Rafael Cabral, o William na direita, o Marlon na esquerda, Zé Ivaldo, o João Marcelo, Lucas Homero, Lucas Silva, Pereira, e aí vem a interrogação: Matheus Vital ou o Rafael Papagaio? Arthur Gomes, zerado os cartões, estava pendurado, com o Dineno. Fico com essa dúvida, não dá para confirmar nada porque o trabalho tático está acontecendo neste instante, mas, conversando com um daqui e o dali, pelo jeito, vai ser essa dúvida mesmo dele, e ele vai fazer esses testes hoje, está fazendo esses testes hoje, vai fazer amanhã, vai fazer no sábado também, e aí vai confirmar essa equipe que vai a campo. Não acho, repito, que vai ter muito mais mudança que isso. O que seria a sua aposta no momento assim, com essas pequenas dúvidas? Vital ou Papagaio? Para esse lado direito. O restante... É a base que vem jogando. Eu acho que ainda não começa com o Vidalba, acredito que ainda não comece com o Cifuentes. Serão alterações ao longo da partida. Tava trocando uma ideia com umas pessoas aí, então essa deve ser a ideia, pelo menos para esse primeiro jogo da semifinal. Ale Oliveira, esse Cruzeiro que o Larcamon vem colocando em campo, me parece, com essa impressão trazida pelo Pansieri, pelo que ele vem escalando também nesses jogos mais de reta final agora do estadual. Ele me parece ter uma base definida, com poucas dúvidas do que é ideal para esse momento. Mas muita gente chegou no meio da conversa, né? Novos contratados chegaram, ainda não tiveram suas oportunidades de jogar mais tempo, de serem titulares. Tem muita coisa para mudar nesse primeiro momento, ou a linha que está trabalhando o Larcamon é a ideal na sua visão? Eu acho que o Larcamon está sendo coerente com o trabalho dele, né? Porque é um cara que no dia a dia ele passa muita informação, tem treinamentos que, segundo a gente buscou ali, são treinamentos ricos. Então, quem não participou de muitas dessas sessões, acho que nesse momento entrar na reta final, num jogo decisivo de mata-mata, né? Seria um pouco mais complicado, por mais que daqui a um pouquinho eles se tornem titulares pela competência técnica que tem. Mas eu acho que até justo com o trabalho dele, com o pessoal que roeu o osso aí dessa primeira fase e conseguiu uma ótima classificação, com a melhor campanha, e já tem um entrosamento, já tem um melhor entendimento do que pensa o treinador. Então, acho que ele está seguindo uma coerência aí para essa reta final. É nessa linha, Alexandre Simões? Ou você faria alguma alteração mais impactante no time para pegar o Tombense? Cirilo, eu não sei, assim, porque, tecnicamente, se a gente for pensar só a bola que jogam, né? Eu acho que não existe dúvida entre o Vital e o Papagaio, né? Mas existem outros fatores no futebol, né? A entrega, o treinamento, como o Ale colocou aí, o Larcamon demonstra ser um treinador que dá muita importância a essas sessões de treinamento, tá? É a pedra no sapato do Cruzeiro, nesse início de temporada. Essa função aí, esse cara aí, entendeu? Que começou sendo o Robert, né? Aí depois teve o João Pedro, porque o Robert machucou num jogo e tentou o próprio Papagaio. O Vital foi no jogo contra o Uberlândia, mas foi um jogo muito atípico, né? Era a última rodada, o Cruzeiro precisava da vitória, foi um jogo diferente. Eu particularmente,
pensando no futuro, eu utilizaria o Vital. Se a gente trata o estadual como um laboratório também, eu daria mais tempo de Vital e Matheus Pereira junto. Eu acho que o Vital pode entregar mais ao Cruzeiro. Precisa querer também, ano passado teve altos e baixos, mas eu acho que o Vital pode entregar mais ao Cruzeiro tecnicamente do que o Rafael Papagaio, que além do mais jogaria fora de posição, né, o Ale? Tirar ele do comando do ataque ali, acho que ele não tem bola pra isso tudo, né? Fora que você tem que correr pra trás nessa função, né? Pois é. E não é tão confortável assim pra ele, E nem né? é fácil, né? Se você olhar a carreira, o Matheus Vital jogou mais bola que o Papagaio, principalmente nessa função. E tem mais recurso técnico. É que aí eu acho que vem uma lembrança recente do torcedor, né? Do ano passado. Que o Vital não foi bem, então talvez... Começou bem e depois caiu. Aí talvez começou muito bem ali naquele lado esquerdo, muito forte, né? Com o Pepa, né? Formando um trio ali com o Marlon e o Bruno Rodrigues. Exatamente. Mas eu acho que vem um ranço aí, um pequenino ranço, mas eu concordo com você. Eu acho que ele, pra função, ele entrega mais. Sério. E aí, por isso que essa sensibilidade que o Simões colocou é interessante, né? De Vital e porque é um jogador que tem essa habilidade. E por isso demorou, né? A voltar. Não demorou por conta de preciosismo, nada disso. É porque o Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro achava interessante liberar o atleta quando ele estivesse bem, né? Quando ele estivesse com condições. Por isso, ele fez o primeiro jogo dele contra o Pouso Alegre em Uberlândia, entrando no decorrer da partida. E esse duelo contra o Uberlândia, né? Que foi aquela reta final, último jogo da fase classificatória, começou de titular. E foi substituído pelo Papagaio, que foi um movimento que aconteceu em Uberlândia. O Papagaio saiu, entrou o Vital. Pelo jeito, é essa a dúvida. Ele já tentou ali Robert, já tentou algumas outras situações, não vai fazer isso de novo. Tentou Robert João na Pedro. esquerda. Robert é na esquerda. João Pedro, quando voltar, se voltar, né? Se voltar, vai ser para o lado esquerdo também. Enfim, é porque eu coloquei esse se, porque é uma situação que continua indefinida, né? Não está oficialmente definida. O jogador tem contrato até o fim do ano, mas aí poderia... E estava sendo trabalhado uma renovação de contrato com o jogador. Olha. Assim, tem uns caras que... Você tem que ter um pensamento sobre o que vale uma carreira, né? Cara que consegue chegar num posto, num nível que, sei lá, 90% dos garotos querem atingir, o cara alcançou. Chegou no Cruzeiro. O cara tá num clube de Série A, teve chance de jogar, meteu o gol num clássico. Tá pedindo passagem, pô. Pô, todo mundo falando, pô, esse moleque tem que jogar, esse moleque é bom. Passou na frente do Fernando, que ano passado era o mais badalado, mas que também tem outras questões, né? Aí chega agora... Quase joga... Assim, pode ser que jogue fora, pelo que você tá falando, né? Joga fora a oportunidade. Porque estava sendo alinhada essa renovação, né? De contrato dele. De quem? Do João Pedro? Do João Pedro. O João Pedro tá muito mais marcado pelo gol que ele fez no Clássico contra o Atlético do que pelo futebol que ele apresentou. Mas se você mete o gol num Clássico, você claro, realmente vai ser lembrado. Mas, por exemplo, o Robert é muito mais jogador que o João Pedro. Esse já não tem nem discussão. E esse já tem um contrato já feito, né? Se eu não me engano, até 25 ou 26. É que o gol no Clássico marca muito, claro, né? Ainda mais na Arena MRV, naquele contexto, mas é muito mais marcado por isso do que é uma etapa de... Com exceção aos fenômenos, né? Você tem aí os fenômenos recentes do futebol brasileiro que sentem menos. Você tem o Vitor Roque, que é muito diferente, você tem o Endrick, que é muito diferente, mas nem todo mundo é Vitor Roque, nem todo mundo é Endrick, né, irmão? E por isso que, por exemplo, vale destacar o exemplo do Robert, né? O Robert foi um dos jogadores que a gente via aí nas redes sociais, que é uma forma também de a gente acompanhar a vida desses atletas, porque todo dia treinava nas férias, o menino tava querendo, né? Como você diz, tava querendo, tava com vontade. E aí, quando ele entra dentro de campo, do lado esquerdo ali, sinceramente, pra mim, ele é ensaboado. É difícil de marcar o Robert. E fez um dos gols mais importantes do Cruzeiro no ano passado. Não tenho dúvida. Aquele contra o Goiás. Exato. E contra o Uberlândia entrou bem. Entrou bem no jogo. Ali é a posição dele. E eu acho ele o melhor dos três. O Fernando tem muita bola, muito futuro, mas a cabeça dele é muito pequenininha, sabe? Então precisa centrar, saber o que ele quer da vida. Ele já quer ser o Neymar antes de ser o Fernando, né? Então precisa conviver aí com essa dupla. O Neymar fora do campo, né? Fora do campo. Ele já tá conseguindo, ele já tá chegando lá. Precisa conviver com essa dupla identidade dele aí pra ele poder saber o que ele vai querer da vida. Potencial tem. Eu acho que o João Pedro é o mais fraco dos três. Mas eu acho que o Robert, pelo conjunto da obra, é o que o Cruzeiro deveria apostar mais. Você sabe que eu nem falei desse assunto aí, né? Porque eu sou uma pessoa que suspeita, né? Porque quando eu era atleta,
eu também aprontava até hoje. Tá vendo? Você não deixou de perguntar. Eu ia jogar você pra cima e virar e falar assim, você como um professor de educação exatamente, física, cuidou de muitos garotos. Eu vou jogar pra baixo, eu mesmo. Agora, eu acho que é inadmissível com a estrutura que essa molecada tem hoje, sabe? Com a blindagem que eles têm hoje. Não que eles não façam. Eu acho que eles vão fazer. Isso aí seria uma hipocrisia falar aqui que essa molecada com 18, 19, 20 anos não vai fazer. Mas que eles deixem filmar. Eu acho que é assim, ó, é o fim do mundo de despreparo, de sem noçãozice filmar. Porque nessa mesma semana que eles fizeram isso aí, outros jogadores do elenco certamente fizeram alguma coisa. Certamente. Sabe? Mas deixar filmar, eu acho que é uma loucura, porque hoje tem assessor de tudo, você já não consegue falar mais direto com o jogador para nada, o assessor não deixa ele fazer nada, e na hora de ensinar o moleque o mínimo do mínimo, que eu falo assim, olha, não pode filmar, meu amigo. Aí celular não pode. Quantos exemplos que a gente já teve disso, que isso aconteceu, e que, sabe? Então, assim, eu acho que o fato do cara deixar filmar ou não prestar atenção nesses celulares aí é loucura. Porque, ô Cirilo, vou te falar que eu tô falando a verdade. Fazer as coisas, meu. Ter uma vida, tomar uma, o solteiro, sabe, dar uma desafogada ali, todo mundo faz. Agora, deixar filmar, pra mim é muita, sabe, é uma falta de profissionalismo gigantesca. E como a gente trouxe, pegou muito mal e repercutiu muito mal entre as lideranças do Cruzeiro, falávamos disso aqui, e aí é jogador que cobrou mesmo o comportamento desses moleques, né, dos crias, falando, a gente tá correndo, tá dando a vida e vocês estão aí no brega? Como é que é essa parada aí? Explica. E o negócio ficou quente, realmente, entre algumas lideranças do elenco, e a gente sabe que o Cruzeiro hoje tem liderança. O Lucas Silva é um cara que fala, o Marlon é um cara que fala, Pereira é um cara que fala, Cabral é um cara que fala, esse Vidalba que chegou é um cara que fala, Dineno fala, essa turma toda cobra. É cara mais cascudo. Então, você vai falar com o Lucas Silva, meu irmão, você jogou no Real Madrid, foi cria também. Então é difícil. Olha lá, Cirilo, para eu fechar essa primeira parte, depois a gente continua esse assunto sobre ingresso. Atenção, você em Ipatinga. A informação que chega, eu tava conversando com o Gustavo Pimentel, tem muito cambista, Cirilo. E aí, o ingresso que é 50, tá indo para 150, né? Então, é um problema, mais de 16 mil vendidos, né? Esse é o panorama, mas tem muito cambista comprando para fazer essa revenda e agora vamos fazer a conta aí, 22.500 menos 16, ou seja, está acabando, né? 6 mil. Mas assim, não teve venda online, não. Não. Só venda em alguns pontos lá de Ipatinga, né? Ipatinga, Fabriciano e Timóteo. Na região. Né? Em alguns postos, até hoje, começou já sem esse ingresso, mas para fazer a reposição. Eu vi falar, o povo repercutindo nas redes sociais, nos próprios posts do Cruzeiro, do Tombense, que a meia entrada foi aqui, né? Daquele jeito, né? Aquela história da meia entrada, que ela chega e na hora que começou a venda já tinha quase nada, né? Exatamente. E aí, o que mais está causando estranheza na turma é que essa meia entrada já está indo para a mão do cambista. Então, assim, é uma situação que está acontecendo para esse jogo. Uma coisa é certa aí, é casa cheia. Vamos ser sinceros também, o Cruzeiro está acompanhando tudo isso tudo como visitante, né? O mandante é o Tombense, que levou o jogo para Ipatinga, mas a gente vai atualizar mais informações daqui a pouco aqui no segundo tempo do Cruzeiro no Rádio Sport. Vai ligando aí, Itatiaia, com atualizações do nosso Fabiano Frade. Bora pro segundo tempo do Cruzeiro. Emerson Pansieri de volta. Fala, Pansi. Pois é, Cirilo, o Cruzeiro que está observando também aí a definição de classificados para a fase de grupos da Copa Sul-Americana. O sorteio vai ser no dia 18, né? E aí, vale destacar que o Cruzeiro não pode enfrentar algum time brasileiro, né? Então, vamos ver o que vai acontecer aí em relação a essa definição que vai acontecer, né? Vai ter esse sorteio, mas é uma expectativa para o torcedor celeste também dessa competição internacional que o Cruzeiro volta a disputar. E hoje, a partir de 7 horas, o Cruzeiro vai fazer o lançamento oficial do time de futsal, Cirilo. Opa! Bom, cara. Vai ter o time de futsal. O clube, então, e a equipe vão receber a imprensa em um evento lá no Salão Nobre, né, do Barro Preto, onde vão ser fornecidas aí as informações sobre esse projeto esportivo e a montagem da equipe que vai disputar aí o primeiro campeonato brasileiro da categoria em 2024. O projeto do futsal, ele vai ser realizado nos mesmos moldes, né, de outros esportes do Cruzeiro, como o vôlei,
como o basquete, como o futebol americano, e aí a gestão direta das equipes esportivas sendo feita pelos responsáveis pela modalidade em parceria com o Cruzeiro. Ou seja, não é SAF, tá? Só para deixar bem claro. O vôlei, por exemplo, o Sada Cruzeiro, né, é separado do clube. Exatamente. O clube tem, naturalmente, tem a seção do escudo, tem a seção da estrutura, mas a gestão é fora. Né? Quem comanda o vôlei do Cruzeiro, por exemplo, é a SADA do Vitório Medioli, né? Então, esse é um projeto que está atrelado à associação, né? E não à SAF. Por isso que é bom a gente explicar aqui, porque às vezes o torcedor não entende, né? O ouvinte não entende, por isso que é bom frisar esse ponto. O vôlei nunca teve ligação com o clube, né? Exato. O vôlei é muito anterior à SAF, né? Isso, a SAF é muito recente, anterior. é coisa recente, né? Foi só herdou, né? Talvez até por isso que o vôlei dê tão certo, né? Porque não tem participação de conselheiro, de presidente do Cruzeiro, dessas coisas. Não apita nada. Eles não dão palpite, né? Acho que mal vão aos jogos, né? Então é bem legal até o Simões lembrar isso. O vôlei que é algo que o torcedor tem muito orgulho em falar, né? Porque o Cruzeiro no vôlei mais que campeão. O Cirilo, que acompanha também essas notícias aqui na Itatiaia, sabe, o vôlei do Cruzeiro é campeão e agora também vai ter o futsal atrelado à marca do Cruzeiro, mas não tem nada a ver com a SAF. E o clube, vamos colocar assim, né, Cirilo? Hoje, dia 7, que muitos falavam sobre essa questão aí da janela, mas os campeonatos estaduais podem dar reforços aos clubes, né? Os times que estão enfrentando aí as fases dos campeonatos estaduais têm essa prerrogativa hoje aí com a CBF, e aí não dá para dizer que é só apenas até hoje, né? Então, fechou hoje, acabou. Não, as equipes que estão disputando aí os estaduais, se tiver algum interesse do Cruzeiro e tiver a rescisão do contrato deste atleta, pode ser que dê jogo, pode ser que dê casamento. Vamos ver o que o Cruzeiro vai fazer em relação a esse atacante aí para atuar do lado direito de campo, que é um desejo do técnico Nicolás Larcamon. Cirilo.